então com o nosso convidado, Guilherme Zapponi, analista político, sócio-diretor da HellGov Brasil, já está aqui conosco. Guilherme, seja muito bem-vindo aqui ao Morning News, um prazer falar contigo, bom dia. Tudo bom, bom dia, meu caro. Como é que tá? Bom dia, tudo em ordem. Guilherme, acho que o tema central desta segunda-feira é o próprio debate que nós vimos ontem, né, ser televisionado ali pela Bandeirantes e um pool de imprensa. Queria saber como que está a sua avaliação sobre esse debate, principalmente porque até o último minuto praticamente ainda não havia essa percepção de que estariam frente a frente o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro nesse embate direto, né? E aí eles decidiram ir. Queria saber como você viu esse debate, o que ficou de percepção para você sobre este primeiro encontro entre os presidenciáveis. O debate ontem ele não fugiu muito do esperado, né? A gente tem o ex-presidente Lula em primeiro colocado nas eleições, nas pesquisas, e isso faz com que ele naturalmente se torne a grande vidraça, né? Ele se colocou numa situação um pouco difícil, porque ele não podia deixar de ir, né? Porque ele não podia deixar de enfrentar o atual presidente Jair Bolsonaro, mas ao comparecer ao debate, ele se colocou ali numa posição onde ele naturalmente seria o mais atacado. É sempre essa a estratégia em qualquer debate em grandes democracias, né? Nesse sentido, na minha avaliação, o presidente Lula ele foi o grande perdedor, porque não tinha nada ali que ele pudesse dizer para converter mais votos, e por outro lado, ele abriu o flanco para ser atacado como foi. Né, em seu turno, o presidente Bolsonaro ele fez o que a militância, né, e os eleitores dele esperavam que ele fizesse, o que gerou vários cortes aí nas redes sociais. A gente passou a noite de ontem e o dia de hoje vendo aí esses cortes rodando nas mídias sociais, que era o que a equipe de campanha dele esperava, né? Foi muito agressivo com seus principais adversários aí, que é o Partido dos Trabalhadores e a própria imprensa, inclusive uma nota aí para o grande entreveiro que ele se meteu com a jornalista da TV Cultura, Vera Magalhães. Mas a militância dele gosta desse tipo de coisa, né? Então eu acho que entre os dois principais candidatos, nesse debate o presidente Bolsonaro levou a vantagem. Agora, você tinha candidatos como Ciro Gomes e Simone Tebet, que é desconhecida, é uma senadora muito atuante, mas desconhecida nacionalmente, que para mim foram os grandes vencedores. O candidato Ciro se colocou numa postura técnica, como quem diz, eu sou o único que tem um verdadeiro projeto para o Brasil, né? Um projeto pensado, estudado, ele fala isso diversas vezes, e a candidata Simone Tebet aproveitou, né, digamos assim, perda de controle, se proposital ou não, do presidente Bolsonaro com a jornalista Vera Magalhães para surfar na onda de defesa do direito das mulheres. Na minha visão, foram os dois grandes vencedores do debate. Por quê? Porque tinham espaço para crescer, né? O presidente Lula, como é o primeiro colocado, já é um candidato muito conhecido nacionalmente, com histórico muito conhecido, um líder popular indiscutível, né? Não tinha muito espaço para crescer nas pesquisas, né? Tinha espaço para apanhar e apanhou. Por outro lado, Jair Bolsonaro, a mesma coisa, atual presidente, muito conhecido, mas tinha aí essa carta na manga da expectativa de que ele fosse agressivo, e o foi. Agora, Ciro e Simone foram os grandes vitoriosos. Simone se colocou equidistante ali entre Lula e Bolsonaro, inclusive Lula chamou ela para uma espécie ali de panelinha em algum momento, quando falou pela primeira vez dos decretos de sigilo de 100 anos que o governo impôs ali ao ex-ministro da Saúde, Pazuello, e ao Bolsonaro, mas ela não engajou, né? Se colocou contra os decretos, mas bateu na corrupção dos governos petistas, né? Ou seja, ela não entrou na dança do ex-presidente Lula. E aí Felipe Dávila e Soraya, né, enfim, estavam ali pela própria regra do debate, né? A senadora Soraya
presidente nacional das Mulheres da União Brasil, até protagonizou ali alguns momentos perfeitos para que ela virasse meme na internet, e imagino que virou. Mas para mim o grande destaque, os dois grandes destaques Simone e Ciro são os grandes vencedores do debate. Bolsonaro com uma pequena vantagem em relação a Lula, porque fez aquilo que era esperado dele, né? Uhum. Ô Guilherme, todo mundo estava nessa expectativa, né, de ouvir o presidente Jair Bolsonaro, ouvir o ex-presidente Lula nesse debate para eles tentarem, inclusive, furar essa bolha para quem eles conversam, né? O presidente Jair Bolsonaro tem a sua bolha ali de conversação, né, a mira dele, o foco dele, assim como o ex-presidente Lula, a sua militância e tudo mais. Você acha que eles conseguiram, de alguma forma, furar essa bolha, ou eles, nessa situação onde se atacavam, trocavam farpas e não tinham algum tipo de proposta, acabaram abrindo espaço justamente para a Simone, para o Ciro Gomes, para eles se sobressaírem, como você apontou? Você acha que ficou difícil perceber esse furo na bolha? Olha, se eu tiver que apostar, né, eu diria que o ex-presidente Lula não conseguiu, né, ele fez aquilo que era esperado, falou do governo dele como se os governos dele tivessem sido, né, transformado o Brasil num país de primeiro mundo. Essa é a tônica da campanha, né, o resgate a um tempo que era melhor do que o tempo atual. E ele manteve o tom. Né, manteve o tom. E se manteve o tom daquilo que vem falando há meses, na minha avaliação não furou bolha alguma. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro deu ao brasileiro aquilo que o brasileiro, de certa forma, gosta na política, né? Que é a polêmica, que é o enfrentamento. Veja, um candidato com uma rejeição tão alta quanto é o ex-presidente Lula é um alvo muito fácil para ataques. Né? E aí a fogueira começa a pegar mais fogo e o brasileiro, de certa forma, gosta disso. Né? Veja, se existe um candidato de quem as pessoas muitas vezes não gostam, tem uma militância muito aguerrida, muito leal, né? Tá fazendo uma boa campanha, está em primeiro lugar nas pesquisas, mas tem uma rejeição muito alta. E aí eu ataco esse candidato, eu gero na população em geral, até aquela que está um pouco de fora do processo eleitoral, de fora do que vem acontecendo na política, existe esse sentimento de justiça, né, com as próprias mãos. Na verdade, essa é a tônica, né, são duas, mas uma das principais tônicas da campanha de Jair Bolsonaro é desse guerreiro, esse justiceiro, esse herói que tem combatido o establishment e o sistema político. Então eu diria que se dentre os dois, aquele que teve maior chance de furar a bolha, na minha visão, foi o presidente Jair Bolsonaro. Agora, independente da disputa direta entre ambos, Ciro Nogueira e Simone Tebet conseguiram se fazer aparecer para o resto do país, para se impor de suas bolhas, né? Principalmente Simone. Simone não é conhecida, é de um estado de baixa densidade populacional, né, que é o Mato Grosso do Sul. Então ela teve uma oportunidade ali, inclusive, ora atacando o presidente Bolsonaro, ora atacando o presidente Lula, teve a oportunidade de aparecer para o eleitorado para além daquele que ela já cativa. Né? Na minha avaliação, aqueles que conseguiram ultrapassar suas bolhas foram Ciro e Simone. Então, provavelmente, isso vai acabar se refletindo nas próximas pesquisas. Agora mesmo a gente trouxe, né, a informação que a pesquisa feita até ontem não capturava, né, esse efeito ou esse sentimento do debate. Então, praticamente, Lula estável, Bolsonaro estável, Ciro em terceiro, Simone em quarto lugar ali nessa corrida presidencial. Já a pesquisa de hoje, que vai ser divulgada pelo IPEC, provavelmente pode capturar esse sentimento. Então, você acha que a gente pode ver algum tipo de mudança? Não necessariamente nas posições, mas tirar voto de um, colocar voto para outro, aumentar um percentual. Como você bem disse, a senadora Simone Tebet acabou sobressaindo nesse debate. Ela pode ter algum tipo de
crescimento nessa primeira leitura e também ao longo, né? Porque esse foi o primeiro debate, a gente ainda vai ter mais sabatinas, a gente ainda vai ter debates, a gente está praticamente um mês ainda aí da eleição. Você acha que é possível capturar esse sentimento ou mostrar esse sentimento nas próximas pesquisas? Eu acho que é possível, mas na minha visão não vai ser uma diferença tão gritante assim, tá? Veja, a gente vem assistindo nas últimas pesquisas, até antes do início da campanha, né, dia 15 de agosto, que essa é a eleição mais decidida da história, né? Então, os brasileiros já sabem com muita antecedência em quem eles vão votar. Diante disso, existe uma margem muito pequena aí de indecisos, né, dessa chamada terceira via, que pode transferir voto para Simone ou Ciro. Ontem eu estava vendo uma pesquisa da Quest, né, dizendo, uma análise de redes com dados de Twitter, Facebook, Instagram, dizendo que Ciro tinha sido o grande vencedor em termos de sentimento das redes do debate. Né? Mas quando você olha os números, eu acho que a análise positiva dele era 51 positivo, 49 negativo. Ou seja, não é uma margem tão gritante para dizer assim, não, a partir desse debate Ciro vai explodir. Né? Eu acho que o ganho do debate de ontem é um ganho de posição, é um ganho político e não necessariamente eleitoral, para dizer, olha, existem dois candidatos preparados, existem dois candidatos que conseguem aparecer se a eles for dada a oportunidade, mas isso não necessariamente significa que o eleitor em si, a grande massa do eleitorado brasileiro, vai mudar o seu voto de Bolsonaro ou Lula para Ciro ou Simone. Né? Esse voto já está muito amarrado no Brasil há um tempo para esse pleito. Né? Agora, como você disse, a eleição acabou de começar. Para muitas pessoas, a campanha começou dia 15 de agosto, mas para muitas pessoas ela começou, na verdade, ontem, com o primeiro debate. Eu escutei ontem, inclusive, pela equipe do Grupo Bandeirantes, que eles bateram um recorde lá de visualizações simultâneas na internet, mostrando que esse era, sim, um debate muito aguardado, até por causa disso que você falou, da indefinição, se os principais candidatos iriam ou não se confrontar, né? Esse embate Lula e Bolsonaro está sendo esperado há muito tempo. Então eu acho que a disputa se concentra neles dois. O ganho de Ciro e Simone é político e não necessariamente eleitoral. Entendi. Ô, Guilherme, inclusive a gente falando aqui sobre um pouco o mercado, né? A gente sempre vê movimentações no mercado, sempre que tem eleição, fica um temor, uma cautela, porém, alguns analistas têm dito que esse ano está sendo até um ano atípico, porque justamente a polarização, os dois candidatos mais bem colocados na pesquisa já são de amplo conhecimento da população, um que é presidente, Jair Bolsonaro, está no seu atual governo, e outro, o ex-presidente Lula, que traz ali a lembrança de muitas pessoas. E, nesse sentido, o que acabaria movimentando o mercado não seria exatamente o nome de um ou de outro, mas o pós-eleição, que seria a composição, né, do ministério, a composição, inclusive, da equipe econômica. Você acredita, você vê essa movimentação também de que, teoricamente, quem ganhar pode não fazer tanto preço, mas exatamente quem for escolhido por quem ganhar, ou a política, ou econômica, ou os nomes, isso que pode trazer, de repente, algum tipo de movimentação a mais para o mercado, já que a gente tem visto o mercado aqui andando conforme o investidor estrangeiro vem, conforme as movimentações de Jerome Powell, de bolsas internacionais. A eleição ainda não está fazendo algum tipo de movimentação aqui, e é possível que não faça mesmo, na sua avaliação? Olha, isso é curioso, né? Porque aqui em Brasília a gente lida com vários representantes empresariais, né, que também lidam com os impactos da política em seus negócios, e a impressão que se tem é mais ou menos a mesma. Tá? É uma certa tranquilidade no sentido de que não se esperam
grandes mudanças, independente de quem ganhe, grandes mudanças na política econômica brasileira de imediato. Né? Mudanças bruscas. Por quê? Porque a gente assistiu nesse governo uma transferência de poder muito forte do poder executivo para o poder legislativo, inclusive no que diz respeito às reformas que o país precisa para se desenvolver, né, para alcançar. E esse cenário, o cenário do poder legislativo, está muito estável. A expectativa é de que o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, seja reeleito deputado e, consequentemente, né, ato contínuo, reeleito presidente da Câmara. Então, se Bolsonaro ganha a eleição, há uma expectativa de que a gente continue na atual trajetória, né, econômica, em termos de reformas, privatizações e etc., né, que é o discurso que o governo vem defendendo. Por outro lado, se Lula ganha, existe ali Arthur Lira como um líder que vem dando vazão a essas reformas econômicas de cunho mais liberal para frear eventuais impulsos de mudanças muito fortes aí no cenário regulatório econômico brasileiro. Então, é mais ou menos isso que a gente enxerga aqui dos representantes empresariais que lidam com os impactos que a política gera nos seus negócios. Né? Por isso que eu acho que o mercado está observando de longe, está vendo o que vai acontecer, não quer se comprometer muito. Se você tivesse um Lula, por exemplo, como o Lula de 2002, que teve que fazer lá a carta ao povo brasileiro para dizer para o mercado, calma, a gente não vai fazer nenhum rebuliço, eu acho que a postura seria outra. Mas esse Lula, o mercado conhece de certa forma, né? O mercado sabe que Lula, que é ex-presidente, não o Lula candidato lá em 2002, o Lula, ex-presidente, tem essa política dos campeões nacionais, o mercado sabe que tem esse desenvolvimentismo aí de investir em setores estratégicos. O presidente vem falando que vai fazer um grande plano para infraestrutura no país, para injetar dinheiro na economia, para atrair investimento externo, né, para desenvolver infraestrutura nacional. E o presidente Bolsonaro não há nenhuma expectativa de que se mude o curso atual. Então, diante disso, na minha visão, o mercado fica meio confortável não porque necessariamente concorda com as propostas de um ou de outro, mas porque já conhece e entendeu como é que faz para se lidar e navegar negócios no Brasil. Né? A coisa não mudou muito do que a gente viu nos últimos anos. Uhum. Maravilha. Guilherme, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por estar aqui conosco fazendo a análise. Então, uma ótima semana para você e até uma próxima. Para você também, estamos sempre à disposição, viu? E que o Brasil tenha uma boa sorte, independente de quem ganha esse processo. Tá certo. Falamos aqui com Guilherme Zapponi, analista político, sócio-diretor na HellGov Brasil.